Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar informações até a sua casa. Informação para a prevenção de doenças e qualidade de vida. Com essa preocupação, trazemos hoje um assunto muito interessante, que são os mitos e verdades sobre a musculação. E para falar sobre o assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio o personal trainer Gerson Ricardo Krinders. Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado e agradeço o convite e falar de um tema tão interessante, né, e tão familiar para mim, pois lido com isso diariamente, com dúvidas, tirando dúvidas e também estudando sobre alguns assuntos, tentando me informar cada vez melhor sobre o que realmente é verdade, o que é mentira, o que é mais popular, o que é mais científico. Então é bem interessante a gente discutir aqui isso. Então, eu como mulher, né, eu acho que dá pra gente começar falando sobre o aeróbico, né, que é a famosa mulherada que é fugir da musculação, que é só fazer a parte de ginástica, emagrece, mas não... Assim, já há um consenso sobre isso, que depende muito e principalmente da intensidade que tu vai trabalhar. A musculação hoje e também o treinamento de uma intensidade mais alta, assim, realizado com trabalho de força, trabalho intervalado, que pode ser feito no aeróbico também, mas sabe-se que isso dá um maior resultado a nível de definição e emagrecimento. Mas o pessoal ainda acha e ainda tem na cabeça que o aeróbico vai dar maior resultado, vai dar vai mais rapidamente perder. Existe uma diferença principal entre o aeróbico e a musculação, é que um gasta já energia, assim, calorias, principalmente durante a execução, que é o aeróbico. Então, às vezes, tu vai te pesar após um treinamento aeróbico, daí tu perde bastante líquido, claro, mas o gasto calórico exatamente acontece ali somente no momento da atividade, do exercício. Após o treinamento, teu metabolismo fica um pouco acelerado, mas a musculação, o grande diferencial não é na hora, mas sim entre 24, 48, às vezes no máximo até 72 horas, o teu corpo vai ficar mais acelerado. E, consequentemente, tu vai aumentar a tua taxa metabólica basal, de repouso, né, que é a basal também, em algumas vezes eles colocam dessa forma, que vai gastar mais energia sentado. Tu vai estar sentado no teu trabalho ali, após ter treinado à noite ou treinou de manhã, e tu vai estar gastando mais energia do que se tu fizesse só o aeróbico. Eu, na minha prática e também pela experiência que eu tenho, assim, de treinamento, já sou ex-atleta também, eu acho interessante a gente usar as duas coisas. Embora a gente saiba hoje que o treinamento de alta intensidade na musculação é fundamental por causa dessa aceleração metabólica em repouso. Então, vamos dizer, se fosse para usar só um deles, seria preferencialmente tu fazer o trabalho de força e não o aeróbico, porque se tu fizer só o aeróbico, tu vai gastar ali durante, mas vai estar perdendo massa muscular, vai estar mantendo a tua taxa metabólica basal, vai aumentar um pouquinho, mas não comparado à musculação. Eu acho que um grande mito, né, para nós mulheres em relação à musculação é a questão de medidas. Aumenta medidas fazendo musculação ou não? As medidas, quando tu aumenta, no caso a hipertrofia muscular, ela vai produzir um aumento de medidas. Só que, porém, isso aí acontece muito mais facilmente no homem, por causa do hormônio da testosterona, que é o principal hormônio que aumenta a massa muscular. Esse hormônio existe e ele também age na mulher, só que, porém, com uma intensidade muito abaixo. Então, o grande diferencial, a diferença entre a musculação para homens e para mulheres é a questão da testosterona. Se a mulher treinar na mesma intensidade que o homem, ela não vai ter a mesma resposta. E normalmente, por mais que ela treine forte, dificilmente a mulher aumenta as medidas, dificilmente ela vai, por exemplo, mesmo que ela faça braço, a tendência é que o braço defina. Ele reduza a gordura por causa de todo o trabalho, não necessariamente pelo trabalho localizado, mas sim pelo gasto, pelo aumento da taxa metabólica que a gente falou de repouso, a basal.
e tantas coisas algumas outras coisas que envolvem esse treinamento, mas as medidas tendem a reduzir. Então, dá para afirmar, sim, tranquilamente, que a mulher pode fazer, sem medo, deve fazer um treino forte, porque ela precisa ter um treino mais... Deveria, né, na prática, assim, e cientificamente, a mulher teria que treinar mais que o homem, para poder ter a mesma resposta do homem, no caso de aumento da massa muscular, não necessariamente aumentando as medidas, mas a tendência é que ela diminua as medidas de gordura. As circunferências, quer dizer, vão reduzir em vez de aumentar, porque vai perder a gordura, vai aumentar um pouquinho o músculo, vai ficar com tônus, vai perder aquela flacidez, às vezes naquela... Geralmente, assim, as minhas alunas, em geral, reclamam das costas, reclamam da musculatura adutor, reclamam do tríceps, do tchauzinho, e essas medidas, se tu não trabalhar forte, se tu não trabalhar com treinamento assim sério, não vai ter resposta, não vai haver um resultado, e geralmente tu vai diminuir, não aumentar a medida. E não tem como falar de exercício sem falar da alimentação, né? Com certeza. Um grande mito é que algumas pessoas que praticam exercício, principalmente a musculação, acabam ingerindo somente proteína, porque acham que isso vai auxiliar no aumento de massa. Isso é real? O aumento de massa, no caso, a proteína, ela forma a nossa estrutura celular, né? Forma o nosso músculo. Então ela é fundamental, é necessário que tu tenha uma alimentação rica em proteína, né? Normalmente hoje, até se percebe no dia a dia, a nossa cultura ela é muito mais do carboidrato. Então no dia a dia a gente tem muito menos carboidrato. Mas alguns atingem o extremo achar que você tem que comer só proteína. E essa é a questão. Para formar músculo, para criar e dar suporte, repor a musculatura, tu precisa comer proteína, mas tu precisa do carboidrato para poder ter energia para executar um bom treinamento, para usufruir dessa proteína que está na tua corrente sanguínea, tu precisa do carboidrato, senão tu não vai absorver também essa proteína, com exceção de alguns momentos que há treinamentos de definição onde que tu diminui o carboidrato. Normalmente a gente tem que dar um suporte que consiga aproveitar essa proteína que tu ingeriu, porque senão, se tu só comer a proteína e não tiver o carboidrato, tu vai treinar fraco, né? O teu treino vai ser uma intensidade baixa e aí tu não vai ter a resposta da musculatura e aquela proteína que tu ingeriu não vai adiantar, porque o máximo que vai acontecer é tu vai evitar perder a massa muscular que tu já tem, mas tu não vai adquirir, que é o importante e é o objetivo do treinamento, né? O Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós voltamos já trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que são mitos e verdades sobre musculação. Fique ligado com a gente.